Estamos aqui para falar da literatura em São José da Laje. Este é um tema muito interessante porque nos remete de imediato à história do município de São José da Laje e ao nos remeter à história nos mostra exatamente duas dimensões interessantes na vida do município. O período em que São José da Laje atravessou toda a administração imperial, não é? E o período mais recente, que é republicano. O São José da Laje é uma cidade que começa a surgir no início do século e seu grande desenvolvimento vai até os anos 50 do século XX. Depois nós temos uma mudança nessa forma de desenvolvimento e concernente também a uma mudança drástica nas atividades culturais do município. Então, mas vamos por parte. A primeira observação a ser feita é, sem dúvida nenhuma, a de que, quando a gente falar de literatura, o que a gente detém hoje em São José da Laje são as referências do século XX. Né? Portanto, do período republicano. O período do Império precisa todo um levantamento, uma pesquisa, para ele então vir à luz. Certamente existiu nos primeiros anos da cidade, da organização urbana, né? Com o surgimento das primeiras escolas, o aparecimento de uma vida intelectual certamente bastante, a gente pode pensar que tenha sido bastante produtiva. Já no século XX, com o advento, então no momento do Império, a gente tem os engenhos, as fazendas e os sítios. No momento da República, um pouquinho antes de terminar o século XIX, a gente já tem a instalação de usinas, não é? No estado de Alagoas. São José da Laje também vai ter a instalação da usina Serra Grande, que vai ser a portadora, não é? De uma luz de desenvolvimento muito profícua e que vai se estender até hoje. Não é uma das usinas mais equilibradas economicamente e com um trabalho de produção bastante reconhecido. É sobre a usina Serra Grande, sem esquecer nunca, não é? A presença dos fazendeiros, dos produtores de cana, do comércio, que a gente vai ver São José da Laje ascender de uma forma bastante significativa no panorama da vida intelectual. Por falar então como a gente está falando de literatura, então a gente há de estabelecer uma relação entre riqueza e produção artística. Essa produção artística, o nome mais distante que nós temos e merecedor de uma pesquisa é o do poeta Otávio Gomes. A figura do Otávio Gomes, ela aparece destacada na cidade, participando de várias frentes de atividade artística, de atividade administrativa. Então, ele é reconhecido como poeta na cidade, é mencionado como poeta, mas as obras dele nós não temos. É também um campo a ser pesquisado. Mas então, dos anos 20 para os anos 50, 60, 1920 até os anos de 1950, a gente vai encontrar São José da Laje florescendo, como nós já apontamos, de maneira significativa. Então nós vamos ver ali se instalar a Federação Lajense pelo Progresso Feminino, a prática de vários jornais, não é? O funcionamento de jornais, cada um ao seu tempo, obviamente. A gente vai ver a instalação de escola normal, de escola de comércio, vai ter a criação do ginásio São José, a instalação de biblioteca pública municipal. A gente vai ter uma série de atividades que vai congregar pessoas e pessoas com uma capacidade intelectual perceptível. Né? Vou falar da Federação, a Federação Lajense pelo Progresso Feminino, sob os auspícios da presidência de Linda Mascarenhas. Ele vai, então, em São José da Laje, ter uma revista feminista. A revista feminista, na verdade, é um anuário, não é, que repassa todas as atividades do ano. E aí, nessa revista, vão trabalhar mulheres, que em número de mais de
mais de 20 mulheres trabalharam nessa revista, escrevendo nas mais diversas formas, né, em poesia, literárias, formas literárias. Escreveram poesia, escreveram contos, escreveram crônicas, escreveram notícias, né, do feminismo. Então, é um arsenal muito interessante e representativo de uma literatura que se praticava neste município e nesta cidade de São José da Laje. Em publicação, a gente tem os jornais, não é? O professor Fernando Pontes, ele levanta o nome de quatro jornais. O primeiro deles é o Laje Folha. O Laje Folha é um jornal criado por um vigário da cidade, o padre Elpídio Cotias. O padre Elpídio Cotias, ele não só foi uma pessoa voltada para a literatura, escrevendo na solidão de sua inspiração. Ele foi, na verdade, uma pessoa ativa no estímulo à literatura. Ele criou uma escola em São José da Laje, ele instalou uma tipografia, onde então era publicado, editado, né, o jornal Laje Folha, e ele participava do movimento intelectual da cidade. O padre Elpídio depois foi transferido de São José da Laje para São Paulo, é a primeira notícia que a gente tem de seu afastamento de São José da Laje, e lá, e depois então não se tem mais notícia do padre Elpídio, mas um lugar de pesquisa estabelecido aí para os interessados. Mas o padre Elpídio, ele tem uma presença interessantíssima também num órgão que traz uma luz sobre o fulgor da literatura lagoana, da literatura em São José da Laje. Ele participou da fundação da Academia Lagense de Letras. O padre Elpídio, o Dr. Mário da Costa Guimarães, o jornalista Teófilo de Barros, o professor Benício Barbosa, são 4 nomes emblemáticos, não é, deste cenáculo que teve um lugar de destaque na vida de São José da Laje. Os jornais, voltando aos jornais, a gente vai encontrar esses nomes da academia trabalhando nos jornais, escrevendo nos jornais. E os jornais que podem ser discriminados pelos seus nomes, a gente tem o Laje Folha, a gente tem o Cutelo, a gente tem o Colibri, a gente tem o Ipiranga e tem o Correio Lagense. O mais emblemático de todos é o Correio Lagense. O pioneiro é o Laje Folha. E os outros 3, a gente encontra no Ipiranga uma prática de preparação, não é? de manifestação do fulgor da juventude, quando os irmãos do padre Teófanes organizam este jornal Ipiranga. São jornais esses 3, o Colibri, o Cutelo e o Ipiranga, são jornais de tiragens pequenas e de pouca duração, mas nem por isso perdem a sua grande importância. E a importância, e esse trabalho, na verdade, ele vai ser coroado pelo Correio Lagense. Aquela prática parece que ensejava um locus de produção mais séria, mais alta, né? Um voo maior. E aí surge o Correio Lagense, que vai durar 4 anos, que vai movimentar o mundo intelectual, político e artístico da cidade. E o econômico também. Então, o Correio Lagense é um local de grande riqueza para quem quer conhecer a cidade de São José da Laje em alguns aspectos. Mas falar dessas pessoas que participaram desses lugares tão sofisticados não significa esquecer que São José da Laje também tem uma contribuição muito grande para a cultura popular, né? Os mestres que passaram por São José da Laje eram os autores de sua própria obra. Essa obra não se
não está escrita, não está compilada, não existe mais. Não é? Essa obra se perdeu, mas a gente cita o mestre Generino da Chegança, não é? Como um grande exemplo de compositor, né? de cânticos e loas para a sua chegança. A gente tem também os repentistas. Aqui a gente faz uma homenagem à repentista Maria José de Oliveira, que uma exímia compositora, repentista não, quero fazer uma correção, cordelista, né? Ela era uma exímia cordelista. E como repentista a gente tem o Juarez, que atualmente está presente na vida social de São José da Laje. Citados esses nomes, curiosamente, a gente também vai encontrar na vida literária de São José da Laje os letristas de música popular, ou de música em geral. A gente tem o João Lira. O João Lira é um filho de João Pinheiro de Andrade Lira, um poeta, e João Lira também é o letrista de muitas das músicas que escreve. O João Lira é um músico que tem uma situação destacada no meio musical de popular brasileiro. Ele também tem umas ocorrências, né, de prática profissional no Japão. É um músico reconhecido, talvez atualmente, internacionalmente, é o mais representativo de São José da Laje. Ele faz parte dos compositores letristas, dos escritores letristas para a música, aos quais nós estamos se referindo. Um outro nome de par com ele, mas num âmbito regional, tocando músicas de forró e compondo para enriquecer o arsenal da música popular nordestina, é o Cláudio Rios. E aí a gente destaca a presença da Clemilda, que é a rainha do forró. A Clemilda é um fenômeno, não é, de música e de letrista no cenário nacional. O padre Teófanes Augusto de Barros, o grande educador, ele foi letrista também. Ele foi letrista escrevendo o hino de Nossa Senhora dos Prazeres, em Padroeira de Maceió, foi letrista criando o hino do Guido de Fongalã, foi letrista criando o hino do Ipiranga Futebol Clube. Então a gente tem essa injunção de talentos, né? Apenas como uma linha de frente, claro que existem outros que nos fogem à memória e ao âmbito de nossa capacidade de percepção. Depois nós temos os escritores publicados. Os escritores publicados, esses sim têm uma presença material muito forte. O João Pinheiro de Andrade Lira. O João Pinheiro de Andrade Lira é um poeta, um intelectual, um engenheiro, matemático, enfim, uma pessoa de um grande talento e que viveu em São José da Laje, adotou São José da Laje como a sua terra, e ali em São José da Laje ele escreveu poemas, escreveu haikais, escreveu sonetos parnasianos, escreveu sonetos modernos, contribuiu para os jornais em Maceió e contribuiu para o Diário de Pernambuco, que era do pai dele, o Carlos Lira. O João Pinheiro publicou em São José da Laje um livro chamado de poesia, de haikais, intitulado Essências do Brasil em Jarros do Japão. Desculpem, mas esse livro tem uma característica bacana, sabe? Porque é um livro ilustrado pelo João Pinheiro e, mais do que isso, é totalmente impresso na gráfica da Laje, na tipografia de São José da Laje. É um livro com um tamanho sui generis, ele tem quase o tamanho de uma revistinha de cordel, mas é de uma riqueza estética muito perceptível. E recentemente, agora nos anos de 2000, né, ele então foi reeditado pela Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, sob a direção
de Oswaldo Viegas, e pelo SESMAC, Pró-Reitoria de Extensão, né, do Centro de Estudos Superiores de Maceió, liderado ali pela poetisa e escritora Vera Romariz. No entremeio dessa obra, da construção dessa segunda edição, estiveram ali presentes, com grande participação, a atual secretária de Cultura e Turismo de São José da Laje, Jacineide Maia. E, por outro lado, o nome mais importante de todos esses é o de Angélica Lira, porque Angélica é a guardiã de toda a riqueza deixada, toda a riqueza artística, literária, né, deixada pelo seu pai, o João Pinheiro de Andrade Lira. Então, a gente tem essa prática. Mas em São José da Laje teve também uma prática literária sui generis, né? Um beato escreveu uma Bíblia, né? E não é que essa Bíblia que lhe causou, na verdade, o seu messianismo, né, causou ao beato a condenação, e todo seu trabalho foi diluído, acabou, mas a Bíblia ficou e foi retirado dos autos da condenação pelo folclorista José Maria Tenório. José Maria Tenório fez os seus estudos, chegou às mãos do professor Luiz Sávio de Almeida, do dramaturgo Luiz Sávio de Almeida, que escreveu uma peça de teatro que foi montada pelo grupo Cena Livre e dirigido nada mais, nada menos por esta grande figura do teatro alagoano, que é Mauro Braga. E a peça conquistou prêmios em festivais e patrocínio Fiat para montagem de espetáculo. E então, é um viés muito interessante esse de uma Bíblia, não é? Se não muito curioso, não é? Como arte de literatura. Fora isso, a gente tem também os escritores que publicaram seus livros. Eu estava falando de João Pinheiro, né, e vamos continuar agora nesse viés. O Isaías Vasconcelos de Andrade é um outro poeta, né, um agrônomo, nascido em São José da Laje, que se formou em Pernambuco e adotou como universo do seu trabalho de pesquisa o semiárido nordestino, notadamente de Pernambuco e do Ceará. O Isaías Vasconcelos de Andrade, ele, além de tudo, fez uma obra de poesia, né, autoral e, digamos, autoral em todos os sentidos. Ele se autofinanciou também, né, para sua obra permanecer até o momento de ser totalmente publicizada. Claro que outros nomes na literatura a gente vai encontrar, como Theomites de Barros Malta, né, que dispensa comentário. Ela está situada em dois panteões importantíssimos da literatura e das artes e da pesquisa e da ciência em Alagoas, que são a Academia Alagoana de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Para destacar outros nomes, a gente cita Daslan de Mello. Daslan de Mello é um blogueiro, né, e através desse canal ele permanece presente em São José da Laje toda hora e todo instante, né? Ele não se afasta de São José da Laje fisicamente, se afasta fisicamente, mas está presente virtualmente, através do seu blog, onde ele trata numa coluna Princesa das Fronteiras, sobre São José da Laje o tempo todo. E tem livros publicados de poesia, premiado, né? Um nome que não se pode esquecer é o nome de Joaquim Alves, que é cineasta, poeta, romancista, né, escritor, foi jornalista. E qualquer hora dessa ele volta ao jornalismo. Joaquim Alves é uma figura ímpar e trabalha numa diversidade de frentes artísticas muito ampla, também pinta e fotografa. Então, Joaquim é de uma versatilidade riquíssima e na literatura é a sua produção mais veemente. Temos um outro poeta, o José Venâncio da Silva.
José Venâncio conseguiu publicar em vida uns 5 ou 6 livros, não é? Em um dos quais, além de romances e contos, ele também dispensa grandes narrativas sobre a história de São José da Laje e escreve poemas nos mais diversos matizes, do lírico ao político, enfim, e do laudatório também. Aqui a gente chama a atenção para uma figura, um poeta chamado, conhecido em São José da Laje, dos mais, que goza de uma afeição muito grande do povo de São José da Laje, que é o Valdemar Matias. Valdemar Matias vive em São José da Laje, e sua obra ela trafega entre o erudito e o popular. Ora, se por contaminação de uma entra na outra, e as coisas vão funcionando dessa maneira, trazendo uma abordagem ímpar na forma literária até então consagrada, né? O Valdemar Matias, ele também é objeto de pesquisas, então as pessoas saem das cidades vizinhas, vão a Valdemar Matias para conhecer sobre a história de São José da Laje. Ele faz palestras nas escolas públicas. Valdemar Matias, que agora já está bastante avançado na idade, ele tem e é merecedor, detém um grande conhecimento e é merecedor de reconhecimento também. A gente fala de todas essas vertentes da literatura em São José da Laje, e a gente está falando de um tempo passado que se emiscui, não é? no tempo atual, e a gente vai dizer assim, mas o passado é mais glorioso que o presente. E certamente numa cidade como São José da Laje, que sofreu os mais duros reveses, não só os reveses políticos, da política, mas também os reveses da natureza, são reveses que provocam prejuízos muito grandes, não é? Então é natural que a gente diga o passado teve um momento mais glorioso que o presente. Mas no presente, não é? São José da Laje continua, não é, sem esquecer a sua semente do passado, a luz que ele iluminou no passado, não é, que tocou várias gerações e foi transmitido de geração a geração. Isso a gente fala porque na atualidade São José da Laje ocupa uma posição interessante, não é? Na sua estrutura urbana, além da igreja matriz, o ponto mais alto é o da biblioteca pública, que está situada num promontório artificial que foi elevado para ser a estação de trens, e que agora então nessa estação está a biblioteca, e que ostenta ao seu lado um mastro com a bandeira do município. Então ali a gente tem uma representação simbólica, né, desta cultura literária em São José da Laje através da biblioteca. E logo abaixo desse monumento, que é a estação ferroviária, pode ser vista a nova sede do Instituto Histórico, Artístico e Cultural de São José da Laje, o único instituto histórico existente no interior do estado de Alagoas, que foi realmente instalado pelo desejo dos lajenses de melhorar, de atuar de maneira veemente e de maneira consistente na sua terra, né? e produzir na atualidade o que se fizer necessário e buscar os elementos iluminadores do passado para este presente. Então, o Instituto Histórico São José da Laje é um apontamento para o futuro, um futuro que também já se multiplica, né, na possibilidade da instalação, de revitalização da Academia Lajense de Letras, né, que já está reunindo os poetas, os escritores, e além disso está também reorganizando o seu estatuto e se instalando brevemente para a maior glória, não é, da nossa terra, de São José da Laje, e dos lajenses principalmente. Então,
Muita coisa a se falar de São José da Laje. Há muita coisa e precisa-se trabalhar muito para se saber de tudo e para se falar de tudo. Como isso, no presente momento, ainda não foi feito e nunca se esgotarão os encontros com novidades e notícias, enfim, a gente acredita que esse momento que a Academia Alagoana de Letras proporciona é um momento que merece o aplauso e o agradecimento dos movimentos literários do interior do estado. São José da Laje aqui agradece de coração ao presidente da Academia Alagoana de Letras, o nosso amigo Rostan Lamberli.